meus irmãos, eu quero tratar com vocês um texto, só um verso só. João capítulo 14, nós vamos ler apenas o verso 23. João capítulo 14, por favor, você abre aí no verso 23. Quero tratar com vocês hoje das características daquele que ama a Jesus Cristo. Tá certo? Quais são essas características daqueles que amam a Jesus Cristo? Estamos falando desde o princípio, se você notou, acerca do amor, não somente para com Deus, mas para com o próximo, e o fato de ele nos amar. E aqui, claro, nós vamos falar sobre a característica, ou as características no plural, daqueles que amam, não é, a Jesus Cristo. João capítulo 14, o verso é o 23. Por favor, vamos todo mundo, com muita atenção, efetuar essa leitura do texto. Olha lá, está reproduzido ali também na parede. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Respondeu Jesus, olha o que está escrito: se alguém me ama, fará o quê? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Percebe a condicional aqui? E viveremos para ele, e faremos nele morada. Vamos ler de novo agora? Todos juntos? Vamos lá? Aqui atrás, olha. Vamos lá? 3. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Curve sua cabeça mais uma vez. Deus querido, Deus precioso, mais uma vez, Senhor, a tua palavra aqui agora lida será exposta ao teu povo já congregado. Fala, Senhor, aos nossos corações. O teu povo está sedento, Pai, para ouvir não a mim, mas a tua voz, a tua palavra, Senhor, e que verdadeiramente, Pai, a tua palavra seja aquilo que nós necessitamos ouvir e não o que queremos, porque sabemos que ela é viva e eficaz, ela nos norteia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te rogamos, Pai, essa bênção. Sê conosco, Pai. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto certamente você conhece. Não só o texto, mas parece que o capítulo inteiro, não é? Se você notar no capítulo 14 do texto que nós lemos aqui, é a promessa do próprio Cristo Jesus confortando os seus discípulos. Você lembra que ele começou falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim? Na casa de meu Pai, já existe, tá bem? Não é que vai ter, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não tivesse muitas moradas, eu teria dito para vocês. Ali naquele momento, ele está falando com os discípulos. Aí ele fala uma outra coisa: eu vou, só que agora eu vou não preparar morada, porque a morada já existe. Ele vai preparar lugar. Está aí no texto. Se você ler a partir do verso 1, você vai ver que é exatamente isso que está escrito aí. Então ele não está preparando uma habitação que já existia desde antes da fundação do mundo. É como se ele estivesse arrumando, tá? Entenda a metáfora, estou falando no aspecto metafórico. É como se ele estivesse arrumando um espaço, uma acomodação. E qual era o sentido? Para que onde ele estivéssemos quem? Nós também, os seus discípulos. Não somente os discípulos daquele momento, daquela época, mas claro, todos nós até o dia final, até o dia que Cristo voltar e buscar a sua igreja. O capítulo 14, ele começa dessa forma: não fiquem turbados, não fiquem correndo de um lado para o outro. Calma. Credes em Deus Pai, crede em mim também. Depois ele fala que, olha, eu vou, mas eu vou deixar ou vou enviar, na verdade, essa é a melhor colocação, um outro consolador. Você vê a partir do verso 16, no mesmo capítulo 14 de João. Eu vou, mas vou enviar outro, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, alos, outro da mesma espécie, da mesma essência divina. Aqui ele está falando do Espírito Santo de Deus, tá certo? Que embora o Espírito Santo de Deus já estava presente, né, em atuação na terra, a atuação dele aqui especificamente falando, seria agora, a partir disso, de habitar em nós e naturalmente ser o selo, que Paulo fala, ser o penhor. Selo no sentido de propriedade exclusiva de Deus, cada um de nós, salvos, eleitos, escolhidos, e além de tudo, o penhor, que é a garantia de resgate, tá certo? Você já viu o sentido do que é um penhor, penhorar alguma coisa?
Aqui o próprio Deus está falando aqui, na pessoa de Jesus, claro. Olha, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar outro Consolador, esse outro Consolador habitará convosco e em vós, tá certo? Ele habitará dentro de nós, e habita de fato. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Ele é o penhor. Cristo voltará e resgatará aquilo que é dele. Então o Espírito Santo é a garantia de transporte para quê? Para que nós estejamos onde Ele está. Percebe que a promessa está amarrada, interligada aqui, no capítulo 14? E aí ele vem para esse capítulo aqui ainda, e trata de algumas outras questões, dentre elas a que lemos aqui, não é? Olha, mas tem uma condicionante. Qual é a condicionante? Esse texto inicial que nós lemos aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tudo bem? E o meu Pai fará o quê? O amará. Este que guarda a minha palavra, o meu Pai vai amá-lo. E viveremos para ele e faremos nele morada. Você percebe que Jesus continua nessa mesma toada no capítulo 15 que eu li anteriormente no ato litúrgico do culto? Eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, ó, e quem não está? É a mesma toada, você percebe? Ele está falando a mesma coisa com significações claríssimas. Ele pega do capítulo 14 e vai até o capítulo 17 de João, onde ele faz a oração sacerdotal, orando pelos discípulos daquele momento que estavam ali, orando pelos que viriam, nós no caso, tá certo? E orando por ele próprio, Jesus. Ele está falando, eu não peço que os tire do mundo, mas livra-os de todo o mal. Enquanto eu estive aqui no mundo, eu os guardei. É isso que Jesus está falando. Mas você percebeu que, quando ele fala isso no capítulo 17, antes, no capítulo 14, no verso 16 que lemos, ele já havia falado que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, outro ajudador, o Paracletos, tá bem? É nesse sentido. Então nós não estamos órfãos. A Bíblia é recheada de dizer que nós não estamos sozinhos. O capítulo 14, ele trata principalmente, irmãos, do encorajamento, não é, específico, para contrabalancear a partida de Jesus. Jesus está dando um discurso de ida, ele está indo embora, fisicamente falando. Naturalmente, um pouquinho de tempo depois desse texto, ele iria para a cruz. Ele verteria sangue na cruz do Calvário. Então ele chama os discípulos, como em outras vezes ele fez, está dando um discurso de contrabalanço. Ele está falando, eu vou, mas acontecerá isso, 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 isso. Vocês não vão ficar órfãos. Ele está dizendo isso, tá certo? Então, basicamente, é tratado aqui uma palavra reconfortante, e por que não dizer reconsoladora ou consoladora. Eu digo reconsoladora porque Jesus já tinha falado isso aos discípulos. Consoladora aos corações dos discípulos. Serve para eles, serviu para eles e serve para nós naturalmente, né? Tem outros assuntos, né, que fala aqui, exatamente são tratados nesse capítulo. Por exemplo, a provisão final de Deus, né? Aqui fala da perspectiva de fazer os discípulos fazerem coisas maiores, fala do dom do Espírito, das possibilidades ilimitadas da oração, fala da provisão da paz de Cristo, tá certo? São várias questões tratadas. Especificamente o texto que lemos, irmãos, trata-se de uma resposta a Judas. Esse texto que nós lemos é uma resposta a Judas, não o Iscariotes. Antes que vocês pensem assim, não é o traidor, é o outro Judas, tá certo? Alguns o chamam de Tadeu, tá legal? É o outro Judas. Se você notar e leia o texto, é importante dar esse ponto histórico, né, e contexto imediato para que você entenda as aplicações que faremos com base nesse tema. João capítulo 14, volta um capítulo aí. No 14, no verso 22, nós lemos o 23, está dizendo assim, capítulo 22, 14, verso 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Está claro aí? Tudo bem? Senhor, de onde vem e que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Está falando, Senhor, mas por que você vai fazer isso de forma particular e não aberta para todo mundo ver nesse primeiro momento? Por que é que você vai fazer isso? Olha o que Jesus responde no verso 23, que é o nosso texto base. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então Jesus, nesse momento, irmãos, ele estava dirigindo a palavra aos apóstolos, né, com as solenes, vamos dizer assim, e veementemente palavra de despedida. Ele estava fazendo isso, falando claramente aos discípulos, né, garantindo a eles, não é, aos discípulos, entre outras coisas, que eles haveriam de se reencontrar novamente. A promessa aqui é clara. O que eles estão dizendo aqui é assim, ó, o que Jesus, aliás, está dizendo aqui é a seguinte forma. Olha, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também,
E preste bem atenção nisso. Estarmos nós também é a garantia, já agora com selo, com penhor do Espírito Santo habitando entre nós, que nós nos reencontraríamos. É o que Jesus está falando. Eu vou, mas fiquem tranquilos, nós vamos nos reencontrar. Como nós estamos aqui hoje, naquela época, caminhando, nós vamos nos encontrar. Fiquem tranquilos. E essa promessa perpetua os nossos corações até os dias de hoje. É o que estamos aguardando. O retorno do rei, ou não? Ou tá bom aqui? Tá bom aqui, irmãos? Não, nós estamos aguardando o retorno do rei. Então, Judas aqui, o Tadeu, como vocês queiram chamar, não os Iscariotes, ele pergunta, por que você não vai se manifestar em público? Ele pergunta a Jesus, ele inquire Jesus nisso. Talvez aqui, quem sabe, no pensamento de Judas, ele desejava uma grande manifestação externa, uma grande manifestação pública de Jesus, né? Para que ele, na ideia de que ele poderia mudar a história, como todo bom judeu daquela época achava que viria um rei, que entraria num cavalo branco triunfal, com espada na mão, que tiraria o jugo romano, não é? Naquele momento, o jugo romano, estavam ali sendo regido pelos romanos, e por que não dizer outras tantas nações. Agora, com efeito aqui, irmãos, os apóstolos também achavam que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, poderia se revelar como rei de Israel. Vocês querem ver um outro cenário como esse? Vocês lembram que Jesus estava ensinando, certa vez, e na segunda, não a primeira, na segunda multiplicação de pães e peixes, o próprio Jesus, ele sai de largo, dado o momento, ele está ali pregando, falando às pessoas, ele multiplica pães e peixes, e aí de repente a multidão começa a alvoroçá-lo. Sabe o que a multidão estava tentando fazer ali? A multidão estava tentando aclamá-lo como rei terreno. A multidão estava tentando fazer com que de fato ele fosse o rei que iria contra Roma, tá bem? Em especial alguns zelotes que estavam lá no meio. Zelote é uma seita judaica, que são revolucionários, que pegam em armas e queriam ir contra Roma. Esse era o sentido, tá certo? Então Jesus despede os discípulos, eles falam, entra no barco e vai para o outro lado. Estão lembrados desse cenário? Entra no barco e vai para o outro lado que eu vou orar, tá certo? Próximo ali da morte de João o Batista, porque ele já estava vendo que o povo queria aclamá-lo como um rei terreno, e esse não era o sentido. Ele falou, meu reino não é isso, nem é aqui. E novamente, os discípulos aqui, nessa mesma ideia, ainda não havia entendido, parece, tá certo? Eles estavam novamente falando, Jesus, por que não faz essa manifestação pública? Por que não faz isso para todo mundo ver? Aí você vai nos livrar, em outras palavras, do jugo de Roma, das outras nações. Jesus falou, não é isso, não é? A resposta a Judas aqui é que a manifestação mencionada tinha que ser limitada, com L, limitada. Porque só podia ser feita onde houvesse comunhão. E aqui é o ponto. Comunhão do quê? Comunhão de amor, que se autenticasse pelo espírito de autonegação e submissão às ordens de Jesus. O princípio do evangelho, contrário do que alguns pensam, é arrependei-vos. É a autonegação, é a autorrenúncia. Que ele cresça e que eu diminua. É esse o princípio do evangelho. Ele estava falando, eu não vou fazer isso de forma pública, mas limitada, para que haja, inclusive, nesse aspecto limitado, ele sabia bem disso, claro, a comunhão, o amor, a autonegação. Quem quiser vir após mim faz o quê? Pega a cruz, não é? Negue-se a si mesmo e siga-me. E Jesus estava indo na contramão, no contrafluxo do que era aquela sociedade do momento e naturalmente hoje também. Tá certo? Ele estava falando isso aos discípulos, respondendo a Judas, que não é o Iscariotes, o Tadeu. Então, essa manifestação limitada, além de ser muito pessoal, conduziria aqui também a um relacionamento permanente. É pessoal, mas é permanente. O que ele fala lá? Faremos nele morada. Ele não fala isso no texto? O Pai, o Filho, nós vamos fazer morada através da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos fazer morada. É pessoal e é permanente, morada permanente, tá? Então, com essa resposta, Jesus aqui ele deixa claro do modo com que ele permaneceria presente no meio dos seus discípulos. Ao ponto de que ele está falando, eu vou embora, fisicamente falando, ele morreria na cruz do Calvário, ele também estaria presente fazendo morada nos discípulos. Então ele fala, eu vou, mas na verdade eu estou em vocês, percebe? A mensagem reconfortante que ele estava dizendo, no sentido do amor aqui, e ele explica como é que isso seria possível. E ele começa contando a eles. Então, sintetizando, irmãos, o que ele estava dizendo é, se um cristão ama e obedece o Senhor, o cristão, terá comunhão com Deus e, naturalmente, Deus terá comunhão com ele nesse sentido. Tá certo? É o que ele está dizendo aqui. Não é outra coisa diferente disso. Agora, meus irmãos, nós sabemos, não é, que o nosso bom Senhor, e de fato sabemos isso, ele reina
desde já nos nossos corações, também no coração daqueles que são dele, do povo dele, e a presença do nosso bom Salvador aqui, o nosso bom Mestre, o nosso bom Senhor Jesus Cristo, ela é real com seus verdadeiros discípulos. Embora aqui nós aguardemos, ou aguardamos a grandiosa promessa, aqui já revelada, reforçada aos nossos corações, e na Bíblia inteira o que se fala no sentido escatológico das coisas futuras é o retorno de Cristo, embora a escatologia não fale só disso, mas o ápice da escatologia é o retorno de Cristo, doutrina das últimas coisas, não é? Embora já revelada, já relatada, nesse mesmo capítulo, em outros textos mais, a palavra do Senhor é exatamente o que diz João capítulo 14, verso 2 e 3. Na casa de meu pai, esse era o começo do contexto, há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, e ele já foi, tá certo? Voltarei, olha a promessa, eu retornarei para vocês. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então você tem uma promessa de que onde ele está, nesse exato momento, eu não estou falando do aspecto terreno, ou habitando dentro de nós, no céu de glória, vamos colocar assim, nós também estaremos habitando eternamente com ele. Tá certo? Ele vai até o final do capítulo, respondendo os questionamentos dos discípulos, para voltar no começo do capítulo, olha, eu estou falando tudo isso para vocês, porque o conceito é esse aqui, ó. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, o mais interessante é que Jesus, respondendo aqui a Judas, não é? Acaba por categorizar quem são, e aqui é o tema, quem são os que de fato amam a Cristo e os seus efeitos, né? Ou os efeitos que causam na vida da pessoa que ama de fato a Cristo. E aqui eu quero fazer algumas aplicações práticas, bem rápidas com vocês, para que nós possamos discorrer e entender esse texto. A primeira delas é a seguinte: aquele que ama a Jesus Cristo, naturalmente está claro no texto, ele obedece a sua palavra. Aquele que ama a Jesus Cristo, obedece a sua palavra. Não está aí no texto? João capítulo 14, verso 23, na parte inicial do verso, ou parte A, como você queira chamar, está escrito assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, fará o quê? Guardará a minha palavra. Está muito claro isso. Está certo? Está fácil a divisão aqui das lições, né? Guardará a minha palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Importante dizer isso. Embora isso aqui nos traga muitos esclarecimentos, né, a respeito do proposto do tema para hoje, né, características dos que amam Jesus, é importante nós rememorarmos, nós relembrarmos uma coisinha. Eu tenho falado desde o começo do culto, se vocês notaram. É importante nós rememorarmos o que está relatado na primeira epístola de João, no capítulo 14, no verso 19. Primeira epístola de João, capítulo 14, verso 19. Tá bom, Jesus, eu sei, quem ama a Jesus guarda a palavra, tá legal. Mas como é que acontece isso? Olha lá. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, por favor. Primeira de João, capítulo 4, verso 19. Diz assim: nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Não pense você que você ama Cristo aleatoriamente. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, respondeu Jesus, se alguém me ama, quem é que ama? Aquele quem ele amou primeiro. Tudo bem? Não está desassociado o conceito bíblico. Só ama a Cristo quem ele amou primeiro. Quem ele amou primeiro é um escolhido. Tudo bem? É um eleito, regenerado. E esse regenerado guardará naturalmente a palavra do Senhor. Tudo bem? Entende esse conceito? Nós precisamos ter essa premissa. Senão aqui vai parecer, se nós lermos o verso isolado, verso 23, não é? Que pode ser uma possibilidade nossa guardarmos a palavra. Irmãos, nós só podemos guardar a palavra porque ele nos sustenta. Nós só podemos guardar a palavra porque antes ele condicionou isso ao nosso coração. Não somos nós que amanhecemos agora, fé, venha em mim. Não, a fé salvadora é dom de Deus. Ele que insere em nós. Sem antes do qual nós não poderíamos fazer absolutamente nada, senão estarmos mortos em delitos e em pecados. Tudo bem? Então, claro que nós amamos o Senhor e guardamos a palavra do Senhor, mas tem uma condicionante antes. Fazemos isso porque ele nos amou primeiro. Tá certo? Porque ele nos amou primeiro. Isso é importante nós sabermos. Então veja, o verdadeiro seguidor de Jesus aqui, não apenas ele profere com seus lábios, com a sua boca, não é? Mas ele prova isso com a sua vida, obedecendo ao Senhor, nas ações práticas. E aí você vai falar, novamente, é obras então? Não. Não. Nós fomos criados para as boas obras.
Tudo bem? E não temos boas obras para depois sermos salvos ou algo muito parecido com isso. Absolutamente não. Antes nós fomos salvos e é por isso que praticamos boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Tudo bem? Senão a gente entra num conceito errado. Conceito bíblico. Se você quiser ler depois, Efésios 1:4, Efésios 2:1, Efésios 2:10, tem vários outros textos, Romanos quase que inteiro fala disso. Mas note, o amor de Jesus Cristo aqui é a condição, veja bem isso, o amor de Jesus Cristo é a condição primordial que nos impulsiona a guardar a sua palavra. Sem o amor de Cristo, nós não guardamos a palavra dele. Não guardamos. A condição primordial é o amor de Cristo. Isto é, praticar a palavra a fim de nós tornarmos, ou sermos tornados, seria a melhor colocação, discípulos do Senhor de fato. Qual é a condição básica para isso? O amor. De quem? De Cristo, de Deus. Sem o amor, nós continuamos no estado que estávamos. Qual era o estado que estávamos? Mortos. Tudo bem? É o amor que é a condição inicial. Em contrapartida, quem não ama Jesus, não observa e muito menos guarda a sua palavra. Quem não ama Jesus, não observa e não guarda a sua palavra. Tudo bem? Então, se torna aqui a palavra, no sentido, pesado. Se torna algo que é muito exigente. Palavra, de novo, palavra, se torna exigente. Pois propõe aqui a conversão, a mudança, uma radical, totalmente aguinada para outro lado. A conversão é isso. A conversão é a exteriorização daquilo que temos dentro. A conversão é, se não, o quê? Os frutos da regeneração. Os frutos visíveis da regeneração invisível. Percebe? Então não tem como, irmãos, nós falarmos que amamos ao Senhor e não guardarmos a sua palavra, mas nem um tiquinho assim. Não tem como. Percebe? A característica de quem é servo do Senhor, de quem guarda a palavra do Senhor, é que o ama. A condição primordial é o amor. Amar Jesus aqui não é uma expressão de quem é forte. Eu amo Jesus, eu sou o cara. Sabe aquele negócio todo? Não. Mas é a experiência do fraco. É a experiência do fraco. Sabe por que do fraco? Daquele que se esvazia cada vez mais das suas certezas autônomas. Que se fundamenta nas verdades da palavra de Deus e não em si próprio. Daqueles que não são em si mesmados. Se é que existe essa palavra. Tá certo? É exatamente isso. Nós nos esvaziamos. Anulamos quem nós somos. Porque sabemos quem Deus é. Percebem? Guardamos a palavra dele. Não é o que eu acho, o que eu penso. É o que a palavra dele diz. É o nosso norte. É característica daquele que ama a Deus. Agora veja, o cristão genuíno, portanto, irmãos, aqui, ele é chamado a guardar os mandamentos de Jesus, não é? Olha, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Leram na videira verdadeira? Que Jesus impositor, não? Ele é o dono da bola, ele pega a bola debaixo do braço. Sim, ele é o dono do universo. Sim, é isso mesmo. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Quem vocês acham que é Jesus? Sim, é isso mesmo. Jesus não é um amiguinho da escola. Não, ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Nós temos que fazer exatamente o que ele manda. Se nós o amamos. Tem alguém que ama Jesus aí ou não? Se nós o amamos. Agora, meus irmãos, no entanto, esses não devem ser entendidos, né, propriamente como uma coletânea de leis apenas, os mandamentos de Jesus, o Senhor. Mas como uma regra de fé e prática que é inegociável. Eu tenho dito muito isso daqui. Isso aqui é inegociável. Está vendo aqui na minha mão? Isso aqui é inegociável. Ai, mas a família vai vir contra. Inegociável. Ai, mas no trabalho, inegociável. Ai, mas isso, aquilo outro. É inegociável. Porque é a palavra de vida eterna. Se nós o amamos, nós guardamos a palavra dele. Não condicionada a ações de uma ideologia do mundo moderno. Não condicionada a outras questões do politicamente correto, de tapinha nas costas. Não. Não. Se fere a palavra de Deus, nós rejeitamos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Tudo bem? Então, amamos ao Senhor, guardamos a sua palavra. Guardamos a palavra. Não tem negociação. Amar a Jesus, vamos dizer assim, consiste claramente em obedecer a sua palavra. Portanto, aqui um cristão autêntico, irmãos, um cristão genuíno, tá bem? Porque tem muitos pseudos cristãos. Tem, por aí afora tem. Tá certo? Tem pessoas que dizem que são cristãos nominais. Já trouxe um dado aqui a vocês, algumas pregações anteriores,
nós somos maioria, né, cristãos entre católicos e protestantes, nós passamos já de 50% no Brasil, diz o IBGE. Mas olha o país como está. Percebe? Então veja bem, existem muitos cristãos que são nominais, tá certo? Vamos entender essa premissa. Um cristão autêntico, e é desse que eu estou falando, um cristão genuíno, aquele que ama ao Senhor de verdade, aquele que é filho do Senhor, como Ezequiel ministrou aqui em um louvor, não é? Aquele que de fato almeja com todo o ímpeto o Senhor, não é? Ele almeja também com todo o ímpeto ser parecido com Jesus, quanto for mais possível. Cada vez mais ele quer ser parecido com Jesus. Ele não quer ser parecido com outras coisas ou com alguém outro. Ele quer cada vez mais ser parecido com Jesus. E para ser mais parecido com Jesus, nós devemos seguir o quê? A palavra. Para sermos cada vez mais conformados à sua imagem e semelhança. Está aqui a nossa regra de fé e prática. Parte de ser como Jesus, não é amar como Jesus amou? Parte, porque tem mais coisas, né? Parte de nós sermos como Jesus, não é? Tem alguns que querem ser como Jesus em poder, né? Um camarada que falou aí, falou, não, quando eu olho para Jesus, eu não me vejo inferior a Jesus. Tem que ser muito, não vou nem falar, porque está sendo gravado, sabe? Veja bem, você quer ser igual a Jesus? Faça como ele fez, sirva. Quer ser igual a Jesus? Seja o menor. Você quer ser igual a Jesus? Se esvazie, como ele fez, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quer ser igual a ele? Quer ser conformado à imagem e semelhança dele? Faça isso. Esse é o ensino bíblico. Tá certo? Olha só. Deus nos traz clareza, não é? Nos traz clareza desse almejar parecermos com Cristo. Pois o próprio Deus nos conforma à imagem e semelhança do seu Filho, conforme o relato de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29. Depois vocês podem ler aí, anotar para ler. Jesus sempre foi obediente ao Pai. Foi ou não foi? Sim ou não? E como é que um cristão, um seguidor de Cristo Jesus, que guarda a sua palavra, é desobediente a ele? Jesus sempre foi puro em todos os seus sentidos e sentimentos. Eu não estou dizendo de pureza, que todos nós somos pecadores. Jesus não era pecador. Em ver as coisas e querer fazer conforme a própria palavra do Senhor diz. É isso que eu estou dizendo. Hebreus capítulo 4, verso 15 mostra isso para nós. Por que é que nós fazemos diferente disso? Não guardamos a palavra do Senhor? Não amamos o Senhor? Ou não? Ou já mudamos de ideia? Continuamos amando ao Senhor ou não? Ué, então nós temos que fazer isso. Jesus amou as pessoas desinteressadamente, não foi com interesse. Esse aqui tem um pouquinho mais de grana. Opa, Jesus não amou assim. Esse aqui pode me beneficiar em alguma coisa. Jesus não amou assim. Foi desinteressadamente. Tá certo? Devemos fazer isso aqui também ou não? Sim ou não? Vocês estão entendendo que eu estou falando de condição. Né? São todos. É o que tem dinheiro? Sim. É o que não tem? Também. Não é com interesse. Esse aqui sim, o outro não. Seletivamente. Percebe? Jesus não fez isso. Guardamos a palavra do Senhor? Bom, ele ordenou aos seus discípulos que amassem, nós lemos aí, né? Da mesma maneira que ele amava. Melhor, ele ordenou aos seus discípulos também, além disso que eu falei, da mesma maneira que ele, Jesus, os amava. Ele amava os discípulos e falou, agora vão e amem da mesma forma que eu amo vocês. A mesma forma, irmãos. Por que é que nós fazemos diferente disso? Ou deveremos fazer diferente disso? Não pode ser diferente disso. São características daqueles que amam a Jesus. O que mais? Amar a Jesus e guardar a sua palavra significa, irmãos, que nós não podemos ser seletivos nos mandamentos e princípios do Senhor. Ah, não, isso aqui eu gostei, isso aqui é bom, hein, Marquito? Olha que legal, isso aqui na Bíblia eu gostei, isso aqui é bênção, bênção pura. Ah, isso aqui, essa palavra não foi para mim, não. Vou para a próxima página. Não. Nós não devemos ser seletivos naquilo que nós gostamos na Bíblia, ou não? Claro que não. É aí que confronta o pecado do nosso coração enganoso. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, assim cremos, ela é, não é? A palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível, como eu disse. Eu não posso ser seletivo de achar que eu gosto de alguma coisa, de outra não. Toda ela, ou melhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, se não me engano, no capítulo 3, se não me engano, no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, não é isso? A Letícia é mais rápida do que eu, olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, só para o ensino? Não. Para a repreensão, só para a repreensão? Não. Correção, para a educação na justiça. Vai para o próximo, depois desse. Para quê?
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é o que eu acho, é a Bíblia inteira. Toda a Escritura. Não é 10% da Escritura, o que eu penso da Escritura. Ah, isso aqui é legal, isso não. Anda com 2 sacolas, né? Uma com fundo e outra sem. Ah, essa palavra não foi para mim, vou colocar na sacola sem fundo. Essa palavra é para nós mesmos que estamos aqui. Inclusive para mim. Começa aqui. Tá certo? Olha só. Jesus disse aos seus discípulos que a principal maneira de o mundo saber que eles eram seus discípulos, como era, Márcia? Seríamos reconhecidos pelo quê? Pelo amor. Que amor? A reprodução daquilo que o próprio Deus fez em nós. A mesma coisa. Amar a Jesus aqui e guardar sua palavra é segui-lo aonde quer que ele nos leve. Sim ou não? Às vezes, alguns lugares a gente não quer ir. Já aconteceu isso comigo. Mas ele leva. Ele leva. E a gente tem que ir. Isso é amor a Jesus ou não? Não no meu caso, foi de forma geral. É amor. Porque a obra é dele. O caminho é dele, o direcionamento é dele. Tá certo? Olha só. Amar a Jesus é obedecer-lhe em tudo com confiança extrema. Eu disse já uma vez assim a respeito de confiança. Eu fazia muito isso com a Hannah quando ela era pequena. Eu via ela passando no fundo ali. Tinha um pessoal que estava na penha, acabou o culto mais cedo lá, eles vêm para cá depois que eles estão na orquestra. Passou um turbilhão de gente lá no fundo. Lá. Eles chegam sempre mais no fim do culto. Eu fazia isso com a Hannah. Em casa tem uma escada, é um segundo andar, tem uma escada assim, que eu levava ela, eu colocava ela ali no descanso da escada, sabe? Quando você faz a curva, no descanso da escada. E ela era menor. Hoje ela não faz isso. Eu não tenho certeza. Ficava com o braço lá, falava assim, pula que eu vou te segurar. Ela pulava. Ela nem titubeava. Ela pulava. Por que ela pulava? Porque ela sabia que eu ia segurá-la. Tá certo? É o mesmo sentido, irmãos. Obedecer a palavra do Senhor e praticar e confiar, sabendo que Ele é provedor de todas as coisas, direcionador, não é verdade? E que vai ser fiel, não a nós, mas a sua própria palavra. Confiança é isso. Tudo bem? Vou reproduzir isso com o outro neném que nasceu. Depois eu falo para vocês. Tá bom? Olha só. Então olha aqui. Amar a Jesus e guardar sua palavra, entre outras coisas aqui, é refletir o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Por quê, irmãos? Primeira epístola de João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 10. Olha o que está escrito. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho. É nisso que consiste. Não é porque a gente era bonzinho, não, eu vou lá, eu amei a Deus, como já disse. Não, não. Deus nos amou e providenciou o seu Filho para nós. Percebe? Amar ao Senhor significa cuidar daqueles que Ele ama. Sim ou não? Se nós amamos a Deus, nós cuidamos também daqueles que Ele ama. Quer ver um exemplo disso? Abra a Bíblia. João, capítulo 21. Ou, se a Letícia reproduzir aqui, eu acho que até mais conexo para a gente, na agilidade da dinamismo, né? Da exposição. João, capítulo 21, verso... Vamos pegar aqui do verso 15. Vou pegar do verso 15 em diante. João, capítulo 21, tá certo? Verso 15 em diante. Olha lá, está ali já. Olha lá. Ela é rápida. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão Pedro é igual a gente, às vezes. São complicados. Tá certo? Perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, ama-me? Amas-me, né? Na verdade, mais do que estes outros? Olha a pergunta de Jesus, irmãos. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dá para ver a cena, né? Aquele peito cheio. Tu sabes, Senhor, te amo. Claro, te amo. Bom, tudo bem. Ele disse, Jesus disse aí, apacenta minhas ovelhas, aqui nessa versão, meus cordeiros, né? Apacenta meus cordeiros. Aí Jesus tornou uma segunda vez a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Você me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Uma terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? O que ele fez? Se entristeceu por ter lhe dito essa terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas.
tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Eu estou dizendo assim, se você ama o Senhor, você tem que cuidar daquilo que o Senhor ama. Tudo bem? Aqui no caso de Pedro, as ovelhas. E aqui deixe-me colocar você a par do que Jesus falou e por que ele perguntou. Esse diálogo se dá, não é? Após Cristo morrer e ressuscitar. Cristo estava ressurreto já, viu? Sabe o que o Pedro estava fazendo? Vocês lembram? Voltou para a pescaria. Ah, Jesus morreu, né? Jesus morreu. Voltou para a pescaria, irmãos. Jesus já tinha chamado ele. Deixa as redes, vem pescar homens. Jesus morreu, ressuscitou. Onde estava Pedro nesse diálogo? Com as redes nas mãos de novo, metaforicamente falando. Se não, literalmente, né? De novo com a rede nas mãos, irmãos. Olha só, Pedro tinha voltado, equivale a dizer, a vida antiga. A vida de pescador. Era isso ou não? Sim. Nas duas primeiras vezes que Cristo pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele está usando uma palavra grega. Na verdade, tem vários tipos de amor, não é? Tem o amor agapau, tem o amor eros, né? Tem o amor filéu, tem vários tipos de amor. Aqui em especial, dois. O Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, a linguagem original. Jesus estava falando para Pedro aqui com a palavra ágape, ou agapau, era o amor agapau, que é um amor sacrificial, é um amor incondicional, tá certo? Jesus estava perguntando para ele na primeira vez, vamos ler o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, agapau, amor incondicional, não é? Agaspa-me, era isso que ele estava falando. Me ama a ponto de dar a vida? Ele estava perguntando isso para Pedro. Você me ama a ponto de dar a vida por mim? Como ele tinha dado pelo Pedro, né? Você me ama? Ele falou, amo. Era isso que ele estava falando. Na segunda vez ele pergunta de novo, na mesma palavra, agapau ou ágape, não é? Pedro, Simão Pedro, né? Você me ama? A pergunta de novo é, você está disposto a dar a vida por mim? Você está disposto a dar a vida para cuidar daquilo que eu amo? É isso que Jesus estava falando. Sim, Jesus, eu amo. Tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Só que o Pedro, nas duas primeiras vezes, ele não estava respondendo de forma ágape, da forma com que Jesus estava perguntando. Ele estava respondendo com uma outra palavra grega, que é o filéu. É um outro tipo de amor e alguns nem consideram como amor. É um gostar, sabe? Aquele amor de irmão, fraternal, oh, legal, aquela coisa toda. Era esse amor. Enquanto Jesus estava falando, Pedro, você está disposto a dar a vida por mim pelas coisas que eu amo? Pedro estava falando, não, Jesus, eu até gosto de você. Era isso que ele estava dizendo, na primeira vez. Na segunda vez, a mesma coisa. Jesus, eu gosto de você, claro. Na terceira vez, Jesus inverte o negócio. Jesus está falando com Pedro da forma com que Pedro falou. Agora não era mais ágape que Jesus estava falando, ele estava falando filéu. Pedro, tu me amas? Você gosta de mim? Pedro se entristece. Percebe? Tu sabes. Esse ponto foi de restauração. O Pedro que estava ali totalmente deturpado, né? Ah, vou voltar às vezes, a velha vida, aquela coisa toda, ele foi restaurado. Você percebeu que Jesus falou isso 3 vezes? Foram 3 perguntas, a mesma coisa. Sabe por quê? Sabe ou não? Pedro negou Jesus 3 vezes. E sabe por quê Pedro negou Jesus 3 vezes? Sabe o que aconteceu? O Pedro foi o primeiro que chegou e falou assim, olha Jesus, vão te levar? Quê? Vão te escarnecer? Vão cuspir em você? Vão te crucificar? Só por cima do meu cadáver. Eu dou a vida. O Pedro foi lá. Agora, no momento de dar a vida por Jesus de fato, na crucificação, onde estava Pedro? Negando. Eu não sei nem que dia foi isso. Já viram aquele meme? Quando foi? Esse aí? Não conheço. Mas você se veste igual a ele? Não, eu não. Mas você estava com ele? Eu? Eu não. Negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, ele aparece, a Maria vê, né? Diga a Pedro que eu ressuscitei. Pois ele foi no encontro de Pedro. Pedro, as 3 perguntas. Sabe o que significa isso? Às vezes, nós cristãos, nós temos muita dificuldade em entender realmente o que é o Evangelho. E às vezes a gente fala, até amar a Cristo, a gente fala, mas é um amor filéu. Não é um amor sacrificial. É por isso que muitos não entendem, muitos missionários, né? E vão para lugares assim, que a gente fala, poxa, mas nossa, sim.
Percebe? E não só missionários, cristãos em geral. É um amor, irmãos, que nós devemos amar de forma sacrificial, como ele nos amou. Percebe ou não? A ponto de dar a vida pela causa do evangelho. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, ganhá-la, salvará, a achará. Percebe aqui? Os paradoxos que tem na Bíblia Sagrada. Bom, a restauração de Pedro se deu aqui. Na terceira vez, quando ele falou, que ele se entristeceu, falou, realmente, ele respondeu com filéu de novo, eu gosto, Senhor, até gosto de você. Você estava disposto a dar a vida por mim? Eu até gosto de você, Senhor, filéu. Foi onde, de fato, ele entendeu que ele não podia, por ele mesmo, fazer as coisas. Percebe ou não? Aí foi onde Jesus o restaurou. A ponto de, um pouquinho de tempo depois, na época do imperador Nero, o Pedro dar a vida por Jesus, morrendo inclusive crucificado de cabeça para baixo. Percebe a mudança? Bom, eu pergunto a vocês novamente, amamos de fato a Cristo ou não? Dá um nó na garganta, né? Amamos mesmo a Deus ou não? Guardamos a palavra mesmo? Vai refletindo, não precisa responder para mim. Não precisa. Bom, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Segunda lição. Aquele que ama Jesus Cristo, como diz o texto, ele é também amado pelo Pai Celestial. Sim ou não? Está aí. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Queridos irmãos, o amor de Deus, ele é algo impossível de ser compreendido em sua totalidade e plenitude pela nossa mente falível e pequena. É um amor que você não entende. Você fala, como? Como? Aquele assassino, Jesus deu a vida por ele mesmo? Pô, a primeira reação que a gente tem vendo algumas coisas aí é querer que morra mesmo. Não é assim? Seja sincero. Hipocrisia a gente não deve ter. Isso é coisa de fariseu. Mas o amor de Deus, o parâmetro de Deus é diferente. Percebe? Aquele lá, sim, aquele lá. Nós não entendemos esse amor de Deus na sua totalidade. A nossa mente, diante da transcendência de quem é Deus. Percebe? A Bíblia diz que o próprio Deus, ele é amor em essência, ele é o próprio amor, a fonte do amor. Não é? Na verdade, por mais que nós apresentemos aqui possíveis definições, vamos dizer assim, sobre o que é o amor de Deus, e poderíamos falar algumas delas, apenas aqueles que o experimentam é que o entendem de fato. Mesmo, irmãos, que de forma limitada, como realmente ele é. O amor que Deus tem para com seus filhos aqui, já dito como antes, é agapau. É o termo ágape, é um amor sacrificial, ao ponto de ele enviar o Filho Jesus para morrer por um pecador como você e como eu. E eu não preciso nem perguntar acerca dos seus pecados, que você já deve estar imaginando aí quais são. Você já pensou numa coisa dessa? Como eu e você. Bom, esse termo ágape indica um amor profundo, um amor que cuida, um amor que zela, um amor que corrige, porque amor corrige, viu? As pessoas pensam que é só amor corrige. Um amor aqui que não se baseia em pré-condições. Não, eu amo ele, se ele vir aqui e pedir perdão e estar aqui. Não, irmãos. Nós amamos, devemos amar pelo menos, né? É o amor de Cristo. Incondicional. Você fez o quê para que Deus o amasse? Você estava em rebelião contra Deus. Sim ou não? Você tinha ferido a santidade de Deus. Transgredido a santidade de Deus. Você estava em rebeldia, servindo um Senhor chamado pecado. Você estava morto em delito e pecado, e eu também. Qual foi a pré-condição estabelecida aí? Porque você era bonzinho? Porque você fez alguma obra boa? Porque você tem um crédito no céu? Repito, a causa da eleição sempre esteve nele, sempre estará. Soberania. Amor incondicional. Agapau, ágape. Nada do que nós possamos fazer, isso significa dizer. Nada do que possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus para conosco será possível. Absolutamente nada. Porque a fonte desse amor não está em nós. A fonte desse amor está no próprio Deus. Está no próprio Deus. E amém por isso, né? Amém por isso. Porque nós somos mutáveis, não é? Imagina só.
Esse amor do Pai Celestial, irmãos, é aquele tipo de amor, do agapau, que não busca seus próprios interesses. Eu vou amar, mas tem uma contrapartida aí. Não busca seus próprios interesses. É um amor, como eu disse, né, desinteressado, no sentido de buscar os próprios interesses. Esse amor aqui é um amor puro. Esse amor aqui é um amor genuíno. Esse amor do Pai Celestial aqui, ele não esmorece. De manhã eu estou amando, mas depois não amo mais. Ele não esmorece, irmãos. Mas é uma constante aqui, permanece forte até as últimas consequências. Ao ponto de que se o seu corpo voltar ao pó, a sua alma está guardada nas mãos do Senhor. Até as últimas consequências. Tem noção do que é isso? Creio que não. Porque eu não consigo ter noção plena disso. De tão extraordinário que é esse amor. Percebe? E tem mais. Esse amor do Pai Celestial aqui é um amor invencível. Ninguém consegue vencê-lo. Absolutamente. É um amor capaz de amar o mais indigno dos homens. Você pode pensar nesse momento. Pensa aí, no mais indigno dos homens. Ao longo da história conhecida, ou de situações que acontecem. Pensa aí agora. Deus pode amar esse aí. Se for a eleição dele, soberania dele. Você já parou para pensar nisso? Deus pode. Este amor aqui de Deus, irmãos, para com seus filhos, não é apenas um sentimento de emoção fraternal, filéu. Não é só um sentimento de tapinha nas costas. Eu estou ali e tal. Não. Mas é uma entrega voluntária e pessoal. É um amor aqui santo e sacrificial. É um amor ágape. A Bíblia enfatiza, irmãos, que Cristo é a manifestação especial e particular do amor de Deus. Onde enfatiza isso? Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós assassinos, adúlteros, não é? Roubadores. Cristo morreu por nós quando nós estávamos nessa situação. Tudo bem? João capítulo 3, verso 16, um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, vocês conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito não é primogênito, unigênito é único da mesma espécie. É o único filho da essência de Deus. Tudo bem? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo algo muito parecido com isso, em Efésios capítulo 2, no verso 4 a 6, Efésios 2, 4 a 6, ele diz: Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ainda quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Além de te amar, te deu um privilégio. Ele te elegeu, te regenerou, te justificou, te converteu, te ajuda no processo de santificação, tá certo? Te persevera ou preserva, porque se nós mesmos fôssemos caminhar por conta própria, já cairíamos na primeira esquina, e por fim o glorificará. E como se não bastasse, ele fala ainda assim: agora vocês todos vão ter a herança que o meu filho Jesus tem, co-herdeiros. Você já pensou numa coisa dessa? Tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de pôr dentro da tua casa alguém que de repente fez alguma coisa não tão boa à nossa vista? E dar a herança dos teus filhos para estes? Compartilhar? Tem coragem? Amor sacrificial é o nome disso. Ágape. Foi o amor de Deus para conosco. Louvamos aí, né, o Senhor com o hino, né? É o bom pai, né? Ser amado pelo Pai Celestial é quem nós somos, né? Diz o hino. Ser amado pelo Pai Celestial é compreender que de forma especial Ele nos justificou pelos méritos não nossos, mas de Cristo. E nos adotou como família real sua, como seus filhos. Ser amado pelo Pai Celestial é compreender que Ele se comunica de forma mais rica e completa conosco, revelando a sua graça e misericórdia, sem ao menos nós termos particularidade de merecimento algum. Ser amado pelo Pai Celestial é compreender que Ele nos amou
desde a eternidade. Quando é a eternidade? Não sei. Quando começou a eternidade? Não sei. O princípio de eternidade é o que não tem princípio e não tem fim. Diferente de imortalidade, né? Tem um começo e não tem fim. Quando foi que aconteceu isso? Não sei, ele é o Pai da eternidade. O que eu sei é que ele me amou, te amou, desde antes daquilo que nós conhecemos como vida nessa terra. Desde a eternidade. Foi isso que ele fez. E desde a eternidade, ele preparou a bendita redenção ao seu povo, pelo sacrifício do seu Filho Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Isso aqui não é amor sacrificial? Se isso não for amor, não sei mais o que é. Este amor de Deus operado em nós, irmãos, ele é tão profundo que a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que habita em nós. Esse amor de Deus aqui operado em nós é tão profundo que o mesmo apóstolo Paulo, que disse lá em Efésios, não é? Em Romanos também, ele fala novamente que ninguém, absolutamente ninguém, poderá separar os redimidos, os salvos, deste amor sacrificial de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Olha o que Paulo está dizendo. Quem nos separará desse amor aí, ó, agapau, sacrificial, do amor de Cristo? Pergunta retórica. Quem nos separará? Aí ele elenca algumas coisas. Será a tribulação? Será que é isso? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é o amor sacrificial de Deus. Isso é o amor de Deus. Esse amor aqui de Deus operado em nós nos faz sermos capacitados para amá-lo. Terceiro e último. Aquele que ama a Jesus Cristo tem o próprio Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo, habitando em si. Está no texto. Vamos ler o verso todo novamente. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Primeiro. Segundo. E o Pai o amará. Terceiro. E viveremos para ele e faremos nele morada. Deus prometeu, irmãos, habitar nas pessoas que amam seu Filho. Foi isso aí que está escrito na Bíblia, em vários outros textos que lemos como textos auxiliares. Mas somente Jesus, né, pode de fato condicionar a nossa vida a isso. Ele nos amou primeiro, lembre-se. E veja, somente, vamos colocar assim, quem ama Jesus obedece os mandamentos de Deus, mas, se você notar um outro texto, e esse bem particular, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, diz exatamente uma coisa que para nós é uma alegria, que é a garantia de nós estarmos, lembra o capítulo 14 no começo? Para onde eu for, vocês vão estar lá também, fiquem tranquilos, tá? Olha a garantia. Não sabeis que sois santuário, habitação, se você quiser assim chamar, não é? De Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Vocês não sabem? Se não sabia, estão sabendo agora. Ou estão relembrando agora. Veja, o fato disso daqui é que todos os que são do Senhor não mais pertencem a si mesmo. Já parou para pensar por essa ótica? Se é que nós podemos dizer que pertencemos a nós. Porque nós estamos inclinados ao pecado, fadados à perdição eterna. Os que pertencem de fato ao Senhor não pertencem mais a si mesmos, mas sim são dele. E vivem aqui não mais as suas próprias vontades enganosas, mas vivem a vontade dele, do Rei Jesus. Lembra que Paulo falava? Ou falou? Em Gálatas capítulo 2, verso 20. Lembra? Logo, já não sou eu quem vive. Isso depois de ele ser convertido, não é? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E o que ele fez, irmãos? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, não são mais as minhas vontades. Não é mais o que eu quero, é o que ele determina.
Sempre foi, aliás, né? É isso que Paulo está dizendo. Não é o que eu acho agora. Tudo para ele. É o que ele diz. Não é mais a minha vontade. Não sou eu mais quem vive pelas minhas particularidades. É Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, meu proceder é diferente de qualquer outra coisa que eu possa imaginar contrário à palavra de Deus. Agora, não somente isso. Quando nós somos salvos e pertencemos a Deus aqui, o Espírito Santo passa a residir em nossos corações, em nós, se você quiser chamar assim, para sempre, não é? Lembra? Selando-nos, confirmando-nos, certificando-nos, assegurando o nosso estado eterno de filho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. O próprio Jesus disse que enviaria o seu Espírito a ser o nosso consolador, a ser o nosso conselheiro, a ser o nosso guia, e nós já lemos, não precisamos ler de novo. João capítulo 14, verso 16. Lembra? A presença do Espírito Santo dentro de nós, irmãos, nos capacita com a iluminação das nossas mentes quanto à santa palavra de Deus. É por isso, inclusive, que nós aguardamos e caminhamos com ela todos os dias em prática na nossa vida. Meditar na palavra não é só ler ali a palavra, está tudo bem. É ler e praticar. É nesse sentido que está dizendo. Não tem como, irmãos, nós dissermos que o Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de nós, e nós sempre estamos fazendo alguma coisa que é contrária da Bíblia Sagrada. Qual o sentido? Claro que nós somos pecadores. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, mas eu estou falando fazendo coisas intencionais, tá certo? Conscientes que estamos ferindo novamente a santidade de Deus. Irmãos, um homem, uma mulher regenerada, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, tá certo? Agora nós lutamos contra o pecado. Nós somos totalmente contrários ao pecado. E quando pecamos, porque pecamos, temos ainda a natureza pecaminosa, nós gememos sobre o fardo do pecado. Nós choramos contra o pecado, não é? Daquilo que caímos. E pedimos a Deus a graça dele e o perdão. Não é contrário disso. Agora, quando estamos com a mente cauterizada e o pecado já não mais, aliás, não há mais acusação ao nosso coração, à nossa consciência, alguma coisa está errada. Veja. Jesus disse aos seus discípulos, João 16 e 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não é parte, não está escondido, é a toda a verdade. Ele revela às nossas mentes, irmãos, o conselho completo de Deus em relação aqui ao louvor, à doutrina, à vida cristã. Ele é o verdadeiro guia, indo aqui à nossa frente, né? Mostrando o caminho que nós devemos seguir, removendo às vezes obstáculos, não é? Abrindo portas aqui para o entendimento e fazendo com que todas as coisas aqui sejam claras e evidentes para o nosso caminhar. Não ao contrário disso. Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir em todas as coisas espirituais. Sendo aqui um guia, não é? E sem esse guia, nós seríamos propensos a cair no erro ou permanecermos no erro, como estávamos antes na velha vida. Uma parte crucial da verdade, irmãos, sabe qual é? É que ele revela, o Espírito Santo revela quem Jesus Cristo diz que é. Sabe por que você crê em Jesus Cristo? Porque o próprio Espírito Santo revelou isso ao seu coração. Tirando a escama dos seus olhos, você sabia disso? Senão, sem isso, você não consegue crer em Jesus Cristo. Não somente isso, o Espírito, irmãos, Santo, claro, nos convence, né, da divindade, do proceder de Cristo. Assim como sua encarnação, não é verdade? A sua identidade como Messias, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua exaltação à direita de Deus e a sua função como justo juiz. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele habita em nós. Você tem noção, irmãos, do que é isso? Vocês creem que o Espírito Santo é Deus ou não? Se não, já fala que a gente ora. Crê ou não? Crê, né? Tem noção de que o próprio Deus habita dentro de você? Um Deus que não cabe no universo, tem noção? De tão grandioso e majestoso que ele é, em sua transcendência, mas que na sua imanência, nesse outro atributo, ele habita dentro de você e se relaciona contigo? Você, um pecador como eu, pobre, miserável, nu, você tem Deus habitando dentro de você. Você não é um Deus, estou falando do Deus que habita dentro de você. Tem noção disso? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, irmãos, passou a residir nas nossas vidas. Ele executa todas essas funções tão milagrosas de Deus em nós.
Ele aqui habita conosco para sempre, nunca mais vai nos abandonar ou deixar, como diz uma seita aí, o mormonismo. Não, o Espírito Santo pode habitar em nós só durante um tempo, depois ele vai embora. Vai embora coisa nenhuma, irmãos. Ele é a garantia de nós estarmos com Cristo. E quando estivermos com Cristo, com o Espírito Santo, inclusive, a Trindade, estaremos eternamente. Ele nunca vai nos abandonar, não é? Isso aqui não deve ser um motivo de grande alegria ao nosso coração ou não? Para que o seu gozo seja completo. Lembra que lemos? Para que a sua alegria seja completa, saber disso aqui. Graças a Deus, irmãos, por esse presente tão precioso ao nosso coração. Graças a Deus. Vou concluindo para nós louvarmos aí. Relembre, em primeiro lugar, aquele que ama Jesus Cristo, faz o quê? Obedece a sua palavra. Aqueles que amam o bendito Senhor, Salvador e Mestre, tem como condição primordial guardar a sua palavra. E a outra condição primordial é, nós só guardamos a palavra porque Ele nos amou. Senão a gente não consegue fazer isso. Amar a Jesus consiste claramente em obedecer a sua palavra. Portanto, irmãos, um cristão autêntico, ele almeja com todo o ímpeto que tem, com tudo que ele é, com tudo que ele tem, ser parecido com Jesus. Um cristão que não quer ser parecido com Jesus, está com defeito, tem algum problema. Genuíno, pelo menos, né? Segundo lugar, aquele que ama Jesus também é amado pelo Pai. É amado pelo Pai. Aqueles que amam a Jesus Cristo são alvos, irmãos, de um amor incondicional, do amor ágape, do amor infinito, do amor extraordinário, do amor que nos constrange. Nós somos alvos. Terceiro, para você relembrar, acabamos de falar em último lugar, nós vamos louvar já. Aquele que ama Jesus Cristo tem o próprio Pai e o Filho na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de si. Você tem noção que quando você saiu da sua casa, o Espírito Santo estava dentro de você. Quando você chegou aqui, o Espírito Santo continua dentro de você. Quando você for embora, o Espírito Santo está dentro de você. Ao longo da semana, ele está dentro de você. Até o dia da volta de Cristo, o Espírito Santo estará dentro de você. Você tem noção disso? Bom, que bênção nós sabermos, irmãos. Vou finalizar aqui. Que bênção sabermos que o Pai planejou e elegeu o seu povo. O Pai fez isso, o Pai Celestial. Que bênção sabermos que o Filho, ele executou esse plano salvífico, vertendo sangue na cruz do Calvário. Que bênção nós sabermos, irmãos, que o Espírito Santo, ele confirma a obra de redenção, aplicando os benefícios da salvação nos redimidos. Que bênção nós sabermos isso, meus irmãos. Exatamente isso. Por isso que o texto base diz para nós: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos, ouviremos para ele, e faremos nele morada. Que Deus nos ajude, irmãos, a reafirmar isso ao nosso coração, a crer nisso. Porque às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão para relembrar, não é? Algo que está tão patente às nossas vistas, à nossa visão, que a gente se esquece. O caminhar do dia a dia, a gente se esquece disso. Mas não se esqueça não. A palavra do Senhor está te relembrando, está reafirmando ao seu coração quem de fato você é, quem de fato Deus é, não é? E acima de tudo, que esse amor sacrificial não vem de nós, vem do próprio Deus. Do começo ao fim, a obra da salvação é o nosso próprio Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, aplicando em cada um de nós. Amém? Fiquemos em pé, vamos louvar ao nosso bom Deus como sinal de gratidão, irmãos, desse amor tão precioso, da qual somos alvos e vivemos.